Vamos lá então, para quem não me conhece, eu sou Juscelia Bueno, aqui tem o Instagram, se vocês quiserem seguir também, como a Josi falou, postar stories, essa brincadeira dela é real, tá? Todas as vezes que pessoas diferentes postam, enfim, e nós republicamos, isso aumenta o engajamento, porque chegam, deixa eu só fazer, mulher cuida de outra mulher, tá? Vamos lá, que nós sejamos assim também, que a gente possa cuidar das nossas amigas, né? Eu tenho sentido uma onda tão boa ultimamente das mulheres se protegerem, se apoiarem. Eu vim de concursos de beleza onde as pessoas se julgavam, criticavam uma outra, e a gente vem de uma onda tão bacana, então foi um simples gesto, mas que a gente possa fazer isso uma pelas outras também. Então, meu nome é Juscelia Bueno, tá? Para quem não me conhece, sou criadora do método de Strave. Foi um método, inclusive, que foi soprado por Deus, onde eu ajudo outras mulheres a se comunicarem com segurança em qualquer lugar. Quero que vocês prestem atenção nessa frase que eu deixei aqui, para vocês pensarem como vocês se apresentam. Como vocês vendem o peixe de vocês, tá? A gente vai falar sobre isso agora um pouquinho, isso é muito importante. Porque eu vejo muitas pessoas com menos conhecimento vendendo o seu peixe muito melhor do que pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem se posicionar, não sabem se comunicar. Vou tentar ensinar um pouquinho hoje para vocês, de maneira mais rápida. Essa aqui é a minha apresentação, digamos assim, rápida, mas geralmente quando são mulheres eu gosto de me conectar um pouco mais. E como que a gente se conecta com outras pessoas? Quando a gente fala da nossa essência. Então sim, eu trabalho com comunicação, como vocês sabem, já falei para vocês, trabalho no digital, tenho curso, mentoria, eu e a Josi estamos nessa caminhada também de fazer palestras, mas antes de tudo isso e além de tudo isso, o mais importante para mim é que eu consigo me olhar no espelho hoje e entender que eu sou filha amada de Deus e que o meu melhor amigo é Jesus Cristo e que eu vivo uma vida feliz ao lado das pessoas que eu amo. Eu posso, como a Josi disse, uma vez por semana e tomar um café da manhã com a minha mãe e com a minha avó. Eu tenho tempo de qualidade para ficar com os meus amigos, com a minha família e viver uma vida de fato que eu sei que Deus sonhou para mim. Então, essa é a apresentação, aquela que a gente fala, né, tradicional, mas gostaria de falar um pouquinho mais. E jogo beach tênis. Alguém que joga beach tênis? Ninguém, que milagre. Paty, eu vi jogando ontem ali. Boa. Poucas pessoas jogam beach tênis aqui, estou impressionada. Beach tênis virou assim, porque é um esporte muito democrático. Todas as pessoas podem jogar, inclusive quem quiser fazer um exercício está convidado. Bora lá. Te levo, Josi. Bora. Qual a principal diferença entre... Vocês viram quantas vezes eu já bati no microfone? Eu não estou acostumada, mas vamos lá. Tá gravando. Tá tudo certo. A diferença entre falar e vender. Nós falamos um pouquinho sobre aqui, a Josi falou também. Falar, muitas pessoas falam, mas a gente precisa saber vender. Vender o nosso peixe, vender o nosso produto, vender o nosso serviço. Qual é a principal coisa que a gente pensa quando precisa se comunicar, quando precisa vender? A gente pensa, eu preciso falar. Mas não. Vende bem quem sabe escutar. Eu aprendi isso em 2016 e eu sempre vendi bem, mas a partir de 2016, no treinamento que eu fiz na Renault, eu virei a chave. Eu comecei a vender muito mais. Por quê? Porque eu aprendi a escutar o meu cliente. O que acontecia? O cliente chegava na loja de carros, por exemplo, e ele me dizia que ele queria ver, vou lembrar da época da Ford, tá? Ele queria ver um Ford Fusion, que era um carro compridão, lá, grandão e tal. Eu ia lá e mostrava o carro para ele, às vezes ele comprava, às vezes não. Beleza, eu falava os benefícios, né, que tinham aquele carro. Aí na Renault eles me ensinaram algo que mudou o jogo. Quando o cliente entra, mesmo que ele ache que ele saiba exatamente o que ele quer, eu preciso indagar ele, eu preciso entender quais são as necessidades dele. Aí já na Renault, não sei se vocês lembram, mas um dos lançamentos na época que eu trabalhava era o Kwid, que é um carro super pequeno. Entrou um senhor uma vez, eu já tinha feito esse treinamento, um senhor grande, né, alto, assim, de 1,90 m, um porte maior, um pouquinho mais gordinho. Ele falou, eu vim ver um Kwid. O que eu faria? Levaria ele no Kwid. Provavelmente ele nem caberia no Kwid, ele não conseguiria entrar. Aí eu falei, vamos até a mesa, antes de eu lhe mostrar o carro, eu quero lhe fazer umas perguntas, enfim, entender um pouquinho quais são as suas necessidades. Vocês podem usar isso que eu estou ensinando para tudo. Ah, Ju, mas não importa como vocês trabalham, vocês precisam escutar o cliente, tá? Aí eu sentei com ele na mesa, que a Josi falou, como é difícil trabalhar sentada, eu também tinha um pouco disso. Mas aí fiz esse primeiro briefing com ele, né, de entender as necessidades dele, e perguntei, o carro é para o senhor? Não, é para minha família. Quantos são? Nós somos 5 pessoas. Todas as respostas dele iam contra o carro que ele queria, vocês entendem? Às vezes a gente não sabe. Eu tenho aquela ideia que eu quero aquele carro, eu preciso de alguém, que é isso que eu quero que vocês entendam. O vendedor é essa ponte, é esse facilitador entre o que o cliente acha que ele precisa e o que ele realmente precisa. É isso que nós devemos ser. E eu comecei a fazer perguntas, ele começou a falar que a família era grande e tal. E aí, como que eu vou falar isso pro cliente sem ofender ele? Eu não posso dizer, o senhor é grande, gordo, a sua família também, não vamos entrar no Kwid.
como que eu vou falar isso, né? Não posso. Eu falei, olha só, o Quid é uma excelente escolha. A gente sempre começa assim, depois eu vou trazer algumas frases para vocês tirarem print, se vocês quiserem tirarem foto. A linguagem do digital, tô achando que eu tô fazendo live, tirar print. Aí eu falei para ele, olha só, o Quid é uma excelente escolha, mas antes de lhe mostrar o Quid, eu poderia lhe mostrar um carro superior. Aí eu começo a usar gatilhos para falar que aquilo que ele quer é bom, mas que eu tenho algo superior àquilo. E aí tu começa a elogiar o cliente. O senhor me parece ser uma pessoa exigente, então eu gostaria de lhe mostrar um carro que vai além desse que o senhor imaginou. E eu fui levar ele para o Sandero, que é um carro bem maior. Ele nem quis ver o Quid depois disso. E eu comecei a vender muito mais. Isso é uma das coisas, tá? E outra coisa eu preciso fazer jus, né? Meu marido, ele sempre... as meninas que trabalham com ele aqui vão entender o que eu tô falando. O Felipe, ele é extremamente metódico e racional. Homens geralmente são assim. E nós, mulheres, somos mais emocionais, enfim. E ele me ensinou a ser organizada, a fazer uma planilha, isso também vale para quem trabalha com vendas, de todos os clientes que entrassem na loja e não comprassem. Às vezes a gente sabe que a gente dá desculpa. Tô sem dinheiro, vou receber um fumo daqui 3 meses. Pois dali 3 meses eu ligava. Oi, seu Afonso, o senhor me disse que recebeu um fumo, o senhor recebeu? Ô, guria, achei que tu nem lembrava mais de mim. Tu vê, recebi, vou aí ver o carro. Imagina se eu não ligasse. Quantas vendas eu não perdi por não ligar, por não ir atrás. Mas a gente precisa mudar essa chavezinha na cabeça, e eu vou falar sobre isso agora na sequência, porque a gente fica com medo de estar sendo chata, de estar incomodando. E eu vou falar bem a verdade para vocês, tá? Agora, quando eu vim pro digital, eu falei assim, glória a Deus que eu não preciso mais vender. Aí ele falou, tu que pensa? Tu vai ter que vender, e muito mais. E aí eu li um livro, inclusive se vocês quiserem anotar, que é O Segredo da Mente Milionária. Esse livro é o extraordinário. Ele mudou a minha relação com o dinheiro e com as vendas. Já leu, Alessi? Ele é extraordinário, porque eu tinha aquilo que a Ju falou lá no início. Eu tinha uma crença limitante vindo de mãe de pai, que vendedor era chato, que vendedor incomodava, que vendedor só forçava. E não é isso, tá? A gente precisa mudar. Hoje eu vejo que eu ajudo pessoas. Vocês viram que eu coloquei aqui? Ajudo mulheres a se comunicarem. Então eu não estou forçando nada. Eu sempre falo isso, eu tenho um remédio e as pessoas estão doentes. Se eu não der o remédio para elas, eu estou sendo egoísta. É assim que nós devemos pensar enquanto vendedores, tá? Donos dos nossos negócios. As 3 travas principais da mulher na hora de vender. As minhas alunas vão saber que são muito parecidas com as travas de comunicação, tá? Mas elas têm um pouquinho de diferença. Não sei se vocês se enquadram aqui, se vocês quiserem me contar uma quarta, quinta ou sexta diferente, mas geralmente o mapeamento cai nessas 3 travas aqui. Medo do julgamento, insegurança do seu valor ou do produto, do serviço que elas estão vendendo e falta de clareza. Como eu falei para vocês, como que eu vou comunicar? Como que eu vou falar isso? Vocês me falariam algo diferente dessas 3? Alguma outra trava que vocês têm na hora de vender? Que não seja medo do julgamento, insegurança do valor, do benefício que tem o produto e serviço de vocês? Ou a falta de clareza? Podem falar. Não sejam tímidas. Inclusive, vocês vão vir fazer uma dinâmica comigo depois. De achar que está sendo invasivo, chato. Show. Olha o que a Amy falou, de achar que está sendo invasivo, que está sendo chato. O que é esse achar? Medo do julgamento. Será que a pessoa não vai achar que eu estou sendo invasiva, que eu estou sendo chata? Esse medo muitas vezes nem acontece, tá? Só existe na nossa cabeça. Mas eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês, ó. Qual é o medo do julgamento de quem vende, tá? Acha que está incomodando, ou que está sendo interesseira. Mas essa pessoa só pensa em dinheiro, só quer me vender, que nem a gente falou antes, só quer me empurrar. Então a maioria de nós, das mulheres, tem medo de julgamento, é por isso, porque acha que está incomodando. Eu pensava, se eu ligar ele vai achar que eu estou incomodando, mas não. Olha, essa história que eu contei para vocês, é verídica, tá? Eu adoro contar histórias, mas todas elas são verídicas. Ele ficou feliz que eu liguei, que eu lembrei. Quantas outras concessionárias ele deve ter passado e contado a mesma história? Daqui 3 meses eu vou receber o fumo. Ninguém deve ter ligado, eu fui a única. Ele voltou e comprou o carro comigo. Então não pensem que vocês estão incomodando. Se livrem desse medo do julgamento. Pelo contrário, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa pensar, eu vou estar valorizando ele, eu vou estar ajudando ele. Então isso é essencial na hora das vendas, tá? Aqui no segundo, que é a insegurança do seu valor, a gente já fala do preço se justificando. Custa R$23.900. Vocês acreditam que um Quid custava R$23.900? Eu descobri que está 80, 90 mil agora, quase caí de costas. Gente, isso em 2016 era R$23.990 um carro zero. Hoje não existe. Eu acho que o carro zero mais barato deve estar o que eu falei, 70, 80 mil. Provavelmente. Mas o que a gente fala? A gente fala, esse brinco custa R$59,90, mas eu consigo te fazer por 40. Mas quem que pediu desconto? Por que a gente já sai dando desconto? Insegurança? Medo que a pessoa não vai ver valor no nosso produto, no nosso serviço. É verdade ou eu estou falando besteira? A gente sempre dá um desconto. Posso contar uma coisa para vocês? E quem é minha aluna sabe? Eu nunca dei desconto. Eu comecei a vender minha consultoria particular por 5 mil. Meu marido falou, tu tá louca. Eu saio pelado na rua se tu vender.
Vendi 10. Ele, meu Deus, o que tu fez? 3 meses depois eu falei, vou dobrar o valor, vai ser 10 mil. Mas tu tá louca, Juscelino? Tu acha que tu tá onde? Tu mora em Veracruz? Eu sei o que eu entrego, eu sei o valor que eu tenho. Já vendi mais outras 10. Eu não baixo o meu valor. Antes de falar o meu valor, eu mostro os benefícios e as transformações que o meu produto faz na vida do meu cliente. Então, às vezes, a gente precisa se posicionar. Já me pediram desconto? Já. Uma das alunas que fechou comigo a consultoria particular, ela fechou porque ela quer criar um curso de vendas para ela. Ela é lá de São Paulo. E aí, ela é vendedora, tá? Então, vocês já sabem, aquelas vendedoras maravilhosas. Ela, não tem como dar um desconto, já que tu me conhece há algum tempo. Ela me conhece da época do Miss, foi estilista na época do Miss. Já que tu me conhece há algum tempo, e aí começou aquela lábia de vendedor. Eu também vou divulgar o teu curso, porque depois eu também vou ter o meu curso. Eu falei, não, o valor é esse, é 10 mil reais. Se tu quiseres, ótimo, se não, tudo bem. Ela falou que foi aí que eu conquistei ela. E eu usei outra frase. Eu, inclusive, vou te ensinar a não dar desconto para os seus clientes, a cobrar o valor correto dos seus produtos, dos seus serviços. E aí ela, opa, é isso que eu quero. Então, olha que eu mostrei para ela o que eu fazia e falei que eu ia ensinar ela a fazer isso também. Ela não me pediu mais desconto e ela lembra disso até hoje, quando a gente tem aula. Então é isso, a gente não precisa ficar se justificando o tempo inteiro. Ah, é tanto, mas eu te faço por tanto. A gente acaba desvalorizando o nosso serviço. E não é só produto. É serviço ali que nem eu tô vendo a Janine no escritório. Às vezes é um serviço assim, eu não sei quanto custa o serviço da Janine. Ela que precisa botar preço. Eu aprendi isso numa aula de mentoria e foi libertador. Quando eu estava me preparando para vir pro digital, ele falou assim, quanto tu acha que vale o teu serviço? Aí eu falei, como assim? Dele, quanto tu gostaria de ganhar? Eu falei, eu gostaria de ganhar 2 pela consultoria particular, olha a construção. Ele falou, acho que não, acho que tu merece mais. Eu falei, acho que eu mereço 3. Ele, não, acho que tu merece mais, eu fui indo. Daí quando eu cheguei no 5, ele falou, acho que tu merece mais. Eu falei, não, mais do que isso não vai. Então todos nós temos uma trava. A gente sabe exatamente o que vale nossos produtos, nossos serviços, a gente fica com medo de cobrar realmente o valor. E quando a gente se valoriza, olha que extraordinário. Hoje a minha consultoria custa 10 mil reais a particular, mas sabe o que acontece? Esses dias uma aluna falou assim, eu só faço online, tá? Mas ela era aqui de Santa Cruz, ela falou, Ju, eu gostaria muito de fazer, mas eu fui mãe há pouco tempo. Teria como ser presencial? Eu fiz presencial, porque o que eu cobro é suficiente para eu ir até a casa dela e fazer com um sorriso no rosto, como se fosse online. Às vezes elas precisam de uma aula emergencial, tem uma apresentação. Eu faço com gosto, não é chato fazer. Quando a gente cobra pouco, a gente fica, ai que saco, tem que ir lá. Então, quando a gente acaba se posicionando e cobrando o valor correto, a gente faz com mais amor, faz com mais vontade. Faz sentido para vocês? Sim? Que bom. Agora, vocês imaginam quanto nós cobramos da Cisa para ter esse rosto brilhante. Última falta de clareza, tá? A gente até fala o que faz, mas não fala como isso muda a vida do cliente. Isso vale para tudo, tá? Vou de novo usar o exemplo da Janine. O trabalho dela, o serviço dela muda a vida de muitas pessoas. Não é um simples serviço. Assim como eu tenho certeza que o serviço de cada uma de vocês, o da Nádia também. Então, todas nós fazemos algo, o da... Juro que eu não vou lembrar teu nome, Maiara, maravilhosa, minha amiga do Senhor do Estudo Bíblico. A Maiara é dentista. O serviço dela muda a vida das pessoas. Todos os nossos serviços, se a gente conseguir olhar com esse olhar, a gente entende que muda a vida das pessoas, tá? Mas muitas vezes a gente fala, eu sou dentista. Eu poderia falar, eu transformo vidas através do sorriso. Isso muda. E a gente sabe como fazer isso. Nós somos mulheres criativas. Isso é saber vender bem o meu peixe. Eu poderia vir e falar para vocês aqui, eu sou Jocelyla Bueno, trabalho com comunicação e dou cursos e mentorias. O que eu falei? Eu ajudo mulheres a se comunicarem com segurança em qualquer lugar. Então não importa onde vocês precisam se comunicar. Eu consigo ajudar essas mulheres a se comunicar. Use, ao invés de eu vendo tal coisa, eu ofereço tal coisa, eu ajudo. A palavra ajuda, ela muda o jogo, tá? Quando a gente se conecta dessa forma com as pessoas, faz mais sentido. Dúvidas, perguntas até agora, nada? Vou tomar uma água porque eu falo meio rápido às vezes. Sabiam que falar rápido é um... Falei disso na outra palavra, mas nem todos estavam. Falar rápido é um sintoma físico que eu tenho quando eu fico nervosa. Então eu já sei que nos primeiros 5 minutos eu vou engolir uma metralhadora. Depois eu vou me acalmar. Então todas nós temos alguma coisa, ou o coração palpita, ou as bochechas ficam vermelhas, ou a mão fica trêmula, um sorriso. As pessoas nem percebem, mas nós estamos ali controlando os nossos sintomas físicos, tá? Isso aqui foi, né? Foi. Aqui. Fórmula Vida, tá? Isso aqui vocês podem tirar print porque é muito legal, vocês vão lembrar. Mas aí que disso eu quero fazer a dinâmica. Quem aqui tem dificuldade de vender? E quer vir aqui fazer uma dinâmica comigo? Vamos lá, mulherada corajosa. Não pode ser minha aluna. Quem tem dificuldade
dificuldade de vender e quer vir fazer uma dinâmica? Quem tem dificuldade de vender e quer vir fazer uma dinâmica e ganhar um curso online completo comigo, com 7 módulos e mais aulas ao vivo, uma vez por mês? Bora! Vocês viram como a propaganda é a alma do negócio? Palmas pra ela! Acabou de ganhar um curso de comunicação de impacto comigo, olha só, já ganhou, ganhadora. Marli, eu quero... Peraí, primeiro deixa eu te conhecer. Me fala teu nome, se apresenta pra nós e fala o que tu faz. Tem uma pessoa presente que me conhece. Eu vendi meu peixe, agora preciso vender para quem não me conhece. O que tu faz? Então, meu nome é Marli, eu sou gerente administrativa da Sonora Soluções Auditivas de Santa Cruz. Hoje eu não vendo produto, eu vendo a nossa empresa, a nossa marca. O meu trabalho dentro da clínica é fazer visita em empresas e profissionais médicos e outros profissionais da saúde divulgando a nossa marca. Tá, eu sou uma médica, divulga tua marca pra mim. Pode ser em pé ou tu te sente mais confortável sentado? Não, pode ser pé. É, Marli, né? Oi, Marli, tudo bem? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo ótimo. Meu nome é Marli, eu sou da empresa Sonora. Eu gostaria de apresentar a nossa empresa para você. Ótimo, fica à vontade. Nós somos uma empresa que trabalha com saúde auditiva, com reabilitação auditiva. E o nosso propósito é a qualidade de vida, é melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. Ótimo. Eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho, para a gente conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o perfil dos seus clientes, que nós consideramos que isso seja importante. Perfeito. Eu sou torrina já tem uns 20 anos, sou ótima nisso, porque eu trabalhava com eles. Foi isso aqui? Tudo preparado por Deus, tá? Vocês não acham que é do nada. Eu sou torrina faz uns 20 anos, mais ou menos, em Santa Cruz. Eu atendo crianças, adultos, homens, mulheres. E assim, eu não entendi muito bem como o teu trabalho pode beneficiar os meus clientes, assim, como que seria essa parceria. A nossa clínica é especializada, então, em reabilitação e adaptação de próteses auditivas, o que melhora muito a qualidade de vida das pessoas, porque hoje a comunicação, o ouvir é a base da nossa comunicação. E também nós realizamos a parte dos exames auditivos, que acredito que seja interessante para os seus pacientes. Exames de audiometria, teste da orelhinha. Sim. E outros exames complementares. E, claro, estamos à disposição para eventualmente os seus clientes que necessitarem de indicação para próteses. Tá, mas assim, qual o diferencial, o que me levaria a fazer com vocês e não fazer com outra pessoa, por exemplo? Alguns diferenciais da nossa clínica, nós hoje disponibilizamos de 4 fonoaudiólogos. Isso permite com que a nossa clínica ela tenha atendimento todos os dias da semana, no horário comercial, e facilita também para as pessoas que eventualmente não conseguem agendar o seu horário para ter o seu atendimento imediato. Também trabalhamos com vários convênios e a formação também da nossa equipe é bastante diferenciada. Uma das fonoaudiólogas nesse momento está fazendo uma especialização em zumbido, onde esse é um dos problemas que a maioria dos pacientes traz para nós e tem essa dificuldade. Verdade, me deparo muito com isso no meu consultório, esse paciente reclamando por isso. Perfeito, então eu vou pensar, tu deixa o teu cartão e eu entro em contato contigo, pode ser? Isso, vou deixar meu cartão. Eu também te trouxe um bloco onde facilita para que você eventualmente for para solicitar os exames, você já pode pedir direto no bloco, facilita para você, já tem um espaço para colocar a senha dos convênios, para facilitar no seu dia a dia. Quero aproveitar também e te convidar para vir conhecer a nossa clínica e tomar um café com a gente. Com certeza, vou ir até lá. Muito obrigada. Olha só, essa dinâmica, eu fui super querida, tá? Porque na verdade os médicos ficam assim. Fala, querida. Rápido que eu não tenho tempo. Vamos lá. Vamos lá, dá o teu recado, já vai, já tem outros aqui, meus pacientes estão me esperando, vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui, tem muitas coisas que eu vou aprender no curso também, que eu não vou falar agora. Inclusive, as nossas próximas aulas ao vivo vão ter aulas sobre venda específica, então tu vai aprender bastante coisa.
Mas parabéns pela tua coragem. Mesmo eu ofertando o curso, eu sei que não é todo mundo que teria coragem de vir aqui, isso já é muito importante. Tu sabe explicar muito bem o teu produto, que é o que todas nós provavelmente sabemos, porque nós fazemos treinamento, nós conhecemos o produto. Tem algumas coisinhas, assim, alguns links que eu vou falar agora que tu vai pegar, mas tá maravilhosa, parabéns. E obviamente, fica muito nervosismo. né? Exato. Olha só que interessante, tá? Provavelmente quando ela faz a propaganda dela na frente do médico, ela flui de uma maneira muito melhor do que fluiu aqui comigo, porque ela ficou nervosa. Na Eurofarma, nós éramos obrigados a ter esse tipo de dinâmica, uma vez por mês em Porto Alegre, quando o nosso chefe sentava com os outros colegas e nós ficávamos no meio fazendo a propaganda para eles, para sermos analisados, para sermos julgados, para estar mais em controle, assim, no controle das nossas emoções. Mas é normal que você tenha sentido nervosa. Sempre que eu tenho que me apresentar para fazer a avaliação de como que tá, eu fico muito mais nervosa do que na visita. Porque geralmente a visita, eu faço isso que você falou, a gente começa falando do jogo de futebol, do quebra-gelo. Isso, do cliente que saiu e eventualmente que te conhece, faz uma brincadeira. Sim, perfeito. Pode sentar. Obrigada. Me chama nessa depois que eu vou te dar acesso ao curso, tá? Muito Seja obrigada. bem-vinda. Já tem colegas aqui do curso, a parte é uma, inclusive. Olha só, isso que ela falou é extremamente importante, tá? Nós precisamos usar o quebra-gelo em todos os momentos. Óbvio que a gente não vai analisar, e a ideia aqui não é expor ninguém, não é analisar, enfim, as coisas que ela pode evoluir. Eu vou falar isso provavelmente com ela quando ela entrar no curso. Mas o que a gente precisa entender principalmente, tá? Que a gente precisa mostrar o valor daquele serviço. Por isso que eu perguntei para ela, tá, mas qual o diferencial de fechar com ela ou de outras pessoas? Onde isso vai agregar na minha vida ou na vida dos meus pacientes? Isso é muito importante. E aí, a gente começa geralmente quebrando gelo, então usando, como a Josi já falou, um time de futebol. Não usem, vai chover, porque vai chover, minha avó fala pra minha mãe, precisinha todo dia, então é uma coisa meio clichê. Mas tem vários quebra-gelos, inclusive no Google, que vocês podem utilizar, tá? Mas começa com quebra-gelo. Posso te cortar já? Deve, vai. Vocês viram o quebra-gelo que eu fiz com vocês? Ninguém viu, né? Foi. Quem é de Veracruz? Quem é de Santa Cruz? Verdade, fez mesmo, obrigada. Então a gente começa com quebra-gelo e aí depois o que é mais importante, o que eu fazia com os médicos funcionava muito, tá? Mas aqui isso é num nível que nós já nos sentimos muito preparadas. E aí tem várias coisas que tu vai aprender no curso, que é sobre, às vezes, crenças e inseguranças que a gente tem não se sente segura na frente, ainda mais de 100 e poucas mulheres. Às vezes no 1 a 1, no médico, os meus alunos sempre falam, no 1 a 1, dentro das 4 paredes eu vou bem, mas na hora de falar em público é que eu travo. Na hora que eu preciso gravar um vídeo é que o negócio fica feio. Então a gente vai destravar tudo isso, tá? Acho que alguém tinha levantado a mão. Mas o que é importante? Eu uso o quebra-gelo e eu faço uma pergunta para o médico, no caso dela. Eu entendo a necessidade dele. Eu tenho um produto, tenho, que eu estou utilizando agora, mas eu tenho um produto que é um polivitamínico. Gisela, tu não é mais propagandista da Eurofarma. Eu tinha um produto que é um polivitamínico, que é o Fêminis, e eu ia propagar ele para os médicos, para as gestantes e para mulheres que queriam crescer cabelo, unhas, essas coisas todas, tá? E o que eu fazia? Eu chegava, usava o quebra-gelo, falava para o doutor, doutor, hoje eu vim fazer a lembrança desse produto, mas deixa eu te perguntar, antes de falar do produto, o senhor tem se deparado com um caso de mulheres que estão reclamando de unhas quebradiças, de quebra de cabelo? É isso que a gente precisa fazer nas vendas. A gente precisa fazer o cliente entender que ele precisa daquilo que vocês têm. E a gente não faz isso. A gente faz um quebra-gelo e a gente já vai falando do valor. A pessoa nem sente a necessidade daquilo que vocês estão oferecendo. Faz sentido para vocês isso? Aí quando eu falo para ele, o senhor tem, ele vai lá ativar. Jusceila, eu tenho. E meu colega vende a mesma coisa que eu, só que ele vai lá e debulha todo o conhecimento dele e não faz a pergunta. Quando eu faço a pergunta, eu faço o médico pensar. Realmente, tenho muitas. E grávidas, doutor, que precisam tomar metilfolato, ômega 3. Realmente eu tenho. E o senhor está separado, né? É um comprimido para cada. Pois é. Aí eu começo a falar os benefícios. O meu produto tem tudo em um só. Você vai poder tratar a mulher que reclama de queda de cabelo, a mulher que reclama de unha quebradiça, a grávida que precisa tomar metilfolato, ômega 3. Então aí que eu vou falar dos benefícios do meu produto, mas antes eu vou entender qual é a necessidade. Essa Fórmula Vida eu achei muito bacana, tá? Eu tenho usado ela também para as minhas vendas no digital. Qual que é o sentido dela, tá? Na palavra V do valor, a gente vai mostrar a transformação do nosso produto, sempre antes de falar do preço. O preço não é a primeira coisa, é a última, inclusive, tá? Primeiro eu mostro o valor da transformação que o meu produto oferece. Por exemplo, ali eu já falei sobre isso para vocês, tá? Quando eu uso o ajuda ao invés de vendo, eu já estou mostrando mais valor. Eu não sou uma mercenária que estou pensando em dinheiro. Eu tenho, como eu falei para vocês no início, eu tenho um medicamento, um remédio, e eu sei que as pessoas são doentes e precisam daquilo que eu estou oferecendo. O I, a gente vai para a parte de intenção. Qual é a minha intenção com essa visita? É chamar a doutora para conhecer meu espaço?
é de fato vender, eu quero agendar uma reunião, eu quero fechar um negócio, se a gente não tem intencionalidade, não tem um objetivo claro, eu não chego a lugar nenhum, tá? O D é de direção, isso é muito importante, é ela que precisa conduzir o fechamento, não eu. Claro que ela estava nervosa e eu fui conduzindo, mas eu que preciso chegar para o médico no final e dizer assim, doutor, o senhor acredita, e é exatamente assim, tá? O senhor acredita que consegue 10 novos pacientes novas essa semana para esse produto? Aí o médico, 10 pacientes para o senhor não é nada. O senhor é um médico que atende no mínimo umas 50 mulheres aqui. O que é 10 pacientes para esse produto? Aí eu, eu consigo. Eu fechei, eu fiz o fechamento com ele. A mesma coisa que você pode usar, depois a gente vai falar sobre isso. É a gente que conduz. Eu estou no controle, eu sou a vendedora, eu vou fazendo a condução daquilo que eu quero. Então a direção é muito importante. E a autoridade, essa frase que eu amo, eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto, eu preciso melhorar os meus argumentos. Todas as vezes isso vale para discussão de casa com o marido, tá? Minha terapeuta me ensinou isso e funciona muito bem, vocês não vão contar pro Felipe que eu contei isso aqui. Tem as Dinda ali também, as puxa-saca dele, não contem. O Felipe chegava em casa, cansado do trabalho, trabalhando no Neurofarma, sentava no sofá e olhava o jogo, e eu lá. Arrumava uma coisa, lavava uma louça, botava roupa pra lavar, assim, eu pensava, que raiva desse guri que não faz nada, eu também estou trabalhando, ele chega e senta no sofá. Aí eu contei pra minha terapeuta, ela falou, tá, e o que tu faz? Eu falei, fico resmungando e faço todas as coisas. Ela, sabe o que tu faz? Tu chega, senta do lado dele e fala assim, amor, tá cansado, né? Ele, óbvio, né, já sei, eu trabalhei o dia todo. Eu também tô, amor, eu também trabalhei o dia todo. Mas tem um monte de coisa pra fazer na casa. Quem sabe tu me ajuda, nós fazemos juntos e depois a gente senta pra olhar TV. Eu pensei, nunca vai funcionar. Ele olhou pra mim, deu um pulo do sofá. Tá, vamos lá rapidinho que tem um jogo tá horário. Nunca mais precisei pedir. Na verdade, agora ele pagou uma menina pra lá em casa ajudar porque ele não quer fazer a parte dele. Verdade seja dita, não posso mentir, falei que as histórias vão ser reais. Mas isso durou 1 ano. Funcionou bem. O que eu vi minha mãe fazendo? Reclamando, gritando. A gente não precisa gritar. A gente precisa melhorar os nossos argumentos, saber conversar. A gente viu a mãe gritando com o pai Criança. gritando com a mãe, a gente só repete. E nunca vai funcionar. Isso é terapêutico, se eu não dizer, né? Eu faço terapia faz 5 anos, tá? As 2 coisas que mudaram a minha vida, conhecer Jesus e fazer terapia. Jesus, uma importância maior, óbvio. Mas a terapeuta sempre fala, eu preciso falar como que eu me sinto, senão outra pessoa não vai entender, ela não vai adivinhar. Então isso é muito importante. Frases de ouro para vocês usarem na hora de vender, tá? Por exemplo, se você está buscando por dentes brancos, Mayara, o que mais tu trabalha com odonto, com orto, com o quê? A Mayara trabalha com crianças. Aí a Mayara. É que assim, as vendas, é que a Mayara dela vende para os pais. O serviço dela, ela vende para os pais, não para as crianças. Então, o trabalho da Mayara, eu sempre falo, é um trabalho bem difícil, porque ela tem que ser aquela dentista super fofa, que vai descer, vai conversar com os clientes, mas ela também precisa ter autoridade na frente dos pais, porque eu não vou largar o sorriso do meu filho, enfim, a boquinha do meu filho, para alguém falar. Isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive tem conteúdo gratuito no Instagram sobre isso, tá? A gente precisa saber o momento de se posicionar, a gente já falou sobre isso também, né? A gente precisa saber o momento de se posicionar. Então, se você está buscando a melhor saúde bucal para o seu filho, essa solução que eu criei foi feita especialmente para você. Se você está buscando um lugar para transformar, essa solução é perfeita para você. Claro que eu trouxe frases prontas, mas que vocês conseguem adaptar, tá? Outra, deixa eu te mostrar como isso pode facilitar a sua vida. Eu estou mostrando para a pessoa que aquele produto ou serviço que eu tenho vai trazer algum benefício para ela. Vender por vender a gente não vai conseguir. A gente precisa mostrar o benefício, tá? O investimento é X. Eu preciso falar o valor. Eu preciso falar tudo. Como que eu vendo hoje um produto? Não sei se é interessante para vocês saberem isso ou não. Posso? Alguém quer saber? Como eu faço para vender meus produtos no digital? Tem alguém que trabalha com digital aqui? Alguém com digital? Levanta a mão? Não? Tá, vou pular essa parte então. Mas, por exemplo, eu falo o valor, tá? Depois que eu falei todos os benefícios. Mas eu mostro para a pessoa que os 10 mil reais, ela vai ganhar muito mais. E acontece muito isso, tá? As pessoas, mas é um investimento e tal, não sei o quê. Mas existe um retorno. A pessoa, inclusive, dependendo com o que ela trabalha, ela tem esse retorno antes dela terminar, muitas vezes, de pagar, porque pode parcelar no cartão, tá? Então, eu falo o valor, mas eu mostro que a pessoa vai ganhar por isso. Os tratamentos ortodônticos, enfim, eu tenho uma amiga minha que trabalha com eles, são caros. Mas eu já conversei isso com ela, tem a Nata Lott, amiga de Santa Cruz, excelente dentista, ela trabalha só com lentes de contato. Aí os tratamentos são caros, ela fala, mas a pessoa vai ganhar aquela alegria de sorrir novamente. Muitas vezes as pessoas que procuram, né, tem algum problema, e o sorriso é o cartão de visita, então a gente precisa trabalhar a parte sentimental. Não tenham medo de trabalhar a parte sentimental, não é feio, tá? Eu entendo a sua dúvida, mas eu posso te mostrar um exemplo real? Eu sempre preciso dizer que eu entendo o que o cliente está sentindo, eu preciso validar o sentimento dele. Isso vale até para confronto.
Quem é que trabalha no comércio com venda sabe que às vezes tem aquelas pessoas que saem de casa predestinadas. Hoje eu vou incomodar alguém. Vou entrar aqui nessa lojinha, nesse banco, nesse estabelecimento. Eu saí de casa para incomodar. Gente, eu tive loja de roupa, tá? Eu tive loja de roupa em 2015, em nome de Jesus. Um dia uma menina chegou, minha funcionária foi atender ela, e aí ela falou, quanto custa o vestido? Daí a menina falou, 1.000 e pouco. Eu tinha umas roupas, umas marcas mais caras e outras mais baratas. A menina falou, 1.000 e pouco. Ela falou assim, querida, isso não é nem o que tu ganha, como que um vestido pode custar isso? Aí eu saí. O que a senhora falou pra ela? Ai, não, sei lá nada. Gente, assim, é uma coisa que me incomodava muito, mas tinham pessoas, ou passavam na arara que tinha 50 saias e falavam assim, só tem isso? Eu falei, sim, só tem essas 50 saias, o que a senhora está procurando? Mas eu só fazia isso quando eu já estava para fechar a loja, tá? Não pensei que eu era uma vaca assim, eu era bem boazinha. E não dá pra gente ser assim. A verdade é que não dá, a gente tem que aguentar às vezes, mas tem pessoas que saem predestinadas a isso. Você tá rindo também? Uhum. Uma frase aqui pra vocês, tá? Que é sobre aquilo que eu tava falando. A mulher que aprende a se comunicar com confiança nunca mais depende só da sorte para vender. Eu achava que vender era sorte, não é. Quando eu comunico o meu produto, o meu serviço com confiança, eu paro de tirar pedido. Eu começo a vender o que eu quero para quem eu quero e cobrar o valor correto pelos meus serviços. Nunca esqueçam que vocês são a ponte entre o cliente, principalmente entre o que ele quer e o que ele realmente precisa. O seu Afonso chegou lá na Renault achando que ele precisava, que ele queria um quid, mas o que ele realmente precisava não era um quid, era um Sandero. Então pense nisso, ajudem o cliente de vocês. Vocês podem fazer isso por eles. Às vezes ele chega perdido, sem saber direito o que quer. Quando a gente começa a fazer as perguntas corretas, a gente vira uma consultora, uma ajudadora e não uma vendedora chata, tá? Essa é a principal chave para mim. Quero que vocês levantem e que vocês leiam isso daqui junto comigo. Vamos lá, estou terminando, prometo. Para quem acredita em Deus pode ser uma oração, para quem acredita em palavras de afirmação, a oração é palavras de afirmação, pode ser um mantra. Quero que vocês leiam junto comigo em voz alta, tá? A voz da gente, ela tem poder e todas as coisas que a gente fala, sejam boas ou ruins, elas também vão ter poder sobre a nossa vida. Então que a gente use a nossa boca para abençoar, que é o que a gente aprende na nossa caminhada com Deus, com Jesus, e não para amaldiçoar. Isso serve para nós mesmos. Quantas vezes a gente se amaldiçoa quando a gente deveria nos abençoar? Vamos lá. A partir de hoje, maravilhosas, parabéns, podem sentar. Vou passar um videozinho para vocês para finalizar aqui. Como vender o nosso peixe. Esse vídeo para mim ele é extraordinário e é exatamente isso que a gente precisa fazer, tá? Pode ser. Então, o Harvey falou ali que todo mundo precisa de um Harvey, né? Ele fez essa propaganda dele. E eu quero dizer para vocês que todo mundo precisa de cada um de vocês aqui. Eu sei que vocês têm coisas muito mais especiais do que o Harvey mostrou ali. Todas nós temos dentro do nosso coração. Temos 1001 habilidades, só quem mulher sabe. Sabe ser mulher, sabe ser mãe, sabe ser esposa, dona de casa, trabalhar fora. Então não deixem isso ficar dentro de vocês. Espalhem isso para o mundo. Usem o poder da comunicação que vocês têm. Não pensem que é meu e da Josi, Deus deu para vocês também. Vocês só estão escondendo dentro de um potinho, não sejam egoístas. Coloquem isso para fora, comuniquem o que vocês têm aí dentro, atinjam outras pessoas.
Eu sempre falo, tem outras mulheres esperando vocês saírem do seu bar, abrirem a boca de vocês e se comunicarem para fazerem essa virada de chave também. E a minha mensagem final é: sejam tudo o que vocês nasceram para ser. Muito obrigada.